investimentos na janela do início do ano. Rodrigo, Flamengo 158 milhões, Palmeiras 90 milhões. O que que, Onde está a estratégia? É fluxo de caixa? O que que diferencia Palmeiras e Flamengo? É uma tendência? Foi assim ano passado? Explica para a gente por que que Palmeiras e Flamengo têm estratégias diferentes para gastar. Coisa boa, hein, rapaz? Se eu tivesse um É, cartão assim, não é ó, não? um cartão de crédito liberado desse. Não é tão Que liberado, vai, maravilha! mas é poupudo, pelo menos, né? Esse é, garoto. Pô, e deve ter uns dois ou três, né? Não é um só. Fala com a gente aí, Rodrigo. Bom, vamos lá. Primeiro que o tema acaba se tornando mais pertinente, porque estão os dois agora brigando pela ponta da tabela do brasileiro, né? Enfim, e já mostra quanto tem peso essa questão do gasto. Os dois clubes, Palmeiras e Flamengo, são os dois maiores investidores em contratação nos últimos 5 anos. O Flamengo na frente e o Palmeiras logo na sequência, né? E aí como é que você quando tem clubes organizados, não é essa maluquice de: "Ah, tô todo endividado, sai comprando de qualquer jeito". Mas quando você tem um clube com finanças organizadas, que é o caso dos 2, como que você faz para contratar? Você tem que gerar um caixa extra. Você paga lá todas as suas contas, você tem que gerar um extra para poder fazer essa geração de caixa, né, que a gente chama, é feita, em geral, com a venda de jogador. Então você vende para poder comprar. No Flamengo, a conta é feita exatamente assim: ó, a gente vendeu X, a gente consegue comprar X, e o Palmeiras não é muito diferente. No ano passado, o Flamengo vendeu quase 300 milhões de jogador, teve uma venda alta. Ele entrou com caixa turbinado no início do ano e tinha ali umas necessidades de jogadores que eles estavam querendo. Tive o Léo Ortiz, Matias Vinha e principalmente o De La Cruz, que o Flamengo teve que pagar. Esse aí não foi nem no cartão de crédito, teve que pagar à vista, porque senão Opa. não levava, porque o River não quis negociar, enfim, a história que a gente já sabe. O valor base até é esse de 158 milhões, mas no balanço chegou até 190 milhões, porque tem aqueles custos de transação que estão além ali do que o valor que a gente já divulgou. Então, a gente pode até contabilizar que é 158 de base, mas deu 190 ali no início do ano. E o Palmeiras investiu bem, não é que não investiu alto, mas foi em torno de 90 milhões, com principal contratação Aníbal Moreno, e a gente vai lembrar ali o Bruno Rodrigues, Caio Paulista, teve uns ali que foram no final do ano, outros no início do ano seguinte. O Palmeiras ficou mais ou menos em quinto. A gente fez até um programa aqui mostrando mais ou menos qual era entre os que mais gastaram. Agora percebe o detalhe, né? 10% do Flamengo não dá nem 10% da receita total, né? Você vê que como existe equilíbrio nos clubes, né? Porque eu fico imaginando aqui a gente investir nosso dinheiro mensalmente em alguma coisa, comprar um terreno, comprar um carro, enfim. Não dá para você pegar e comprometer esse 40, 50% da receita, porque uma hora que dá uma dor de barriga, bicho, a receita está parada lá, num terreno, num carro. Como é que faz? Então, acho que esse é um sinal de organização claro, Rodrigo. Exatamente. A lógica é essa: você conseguiu gerar um dinheiro extra, você pode gastá-lo. Se você não conseguir gerar, você tem que aí fica o torcedor ali reclamando e tal, mas tem que manter ali uma austeridade. E é o pensamento que a gente vê tanto da Leila quanto do Landim na gestão do Flamengo e do Palmeiras. A gente Perfeito. Vamos Vamos lá. lá, pessoal. Vamos deixar o like, por gentileza. Está muito pouco like. Entendeu? O que que é isso, gente? O like é de graça. Você não passa no cartão, nem no crédito, nem no débito, nem no Pix, nem nada. Pô, deixa o like aí. Alô, Raul, valeu, garoto. Diego tá por aqui. Mirabor, o Aurimar, o Luciano Possani, tem o Ailton Barros, Renato Fasolin, mandando saudações a todos e está perguntando, gostaria de saber como o Corinthians vai contratar sem dinheiro. Aí, amigo, é Eu igual você também faz. gostaria. Aí você faz igual em casa, meu irmão. Igual em casa. Um dia, deixa eu contar essa que é boa, vai. Eu era recém-casado com a Renata, já há mais de anos estou casado e feliz, graças a Deus. Um dia eu cheguei em casa, ela estava chorando. Falei, o que aconteceu, Renato? Ah, não, não sei o quê, mas o que foi, Renato? Ah, a gente não tem um DVD. Aí o Massa foi lá e, pô, não tem grana para comprar. Na época tinha DVD, né? Que botava lá
o filminho para assistir, mandei no cartão e vamos embora. E depois vem como é que faz. Não é isso, Rodrigo? Coringão vai entrar nesse modelo aí. O Corinthians aí sai totalmente dessa lógica que a gente falou, porque a gente está falando de clubes que têm geração de caixa, o Corinthians tem alguma sobra no seu entre receita e despesa corrente? Até tem, mas o problema é que ele tem uma dívida gigantesca, ele deveria estar usando esse dinheiro para pagar a dívida dele. Ele vai usar, a gente ouviu algumas informações aí, né, tentar contratar um jogador que tem quase 10 milhões de euros, né, que é o Wallace, enfim. Não é a mesma Ó, lógica, né, é um dinheiro que não existe. e você pode votar na nossa enquete. Palmeiras está gastando certo nessa janela? Eu vou dar a minha opinião. Está. Os reforços contratados são bons. Rodrigo, você acha que sim? Juntando grana e desempenho, o que você acha? Eu vi muito pouco do garoto do São Lourenço, o Giai, né, então não conseguiria opinar sobre ele. Sobre o Maurício, eu acho que ele é um bom jogador. A gente discutiu o custo, porque, assim, a minha impressão é que ele ficou tempo demais no Inter, né, que, assim, já era para ele ter saído antes, talvez ele quisesse ter saído antes, então eu não o rendimento final dele talvez já não fosse o melhor possível, né, mas ele teve bons momentos ali jogando como que a gente chama de ponta armadora ali pela lateral do campo, né. Beleza. Olha, o Rogério está pedindo aqui um Allianz Parque popular. Não dá para pagar o ingresso tão caro. Ontem tinha uma faixa na porta do Allianz Parque pedindo que a diretoria do Palmeiras e a presidente Leila Pereira consiga equacionar. Isso vale um programa inteiro, viu, Rodrigo? Faremos. Equacionar. É uma discussão que vai além do Palmeiras, né, de que vai do Vai, sim, vai do geral, que é equacionar sócio torcedor, ticket médio, espaço no estádio vazio. Eu, simploriamente, quando vejo o estádio com cadeira vazia, eu falo, alguma coisa não está certa, não está sendo bem feita, né? Mas vamos embora, vamos voltar para o nosso tema aqui. Obrigado pela sugestão, aos amigos que estão participando. Vote na nossa enquete. O Palmeiras investimentos na janela agora do meio do ano, né? O que já tem certo aí, Maurício, 52 milhões, Giai 41 não foi milhões. oficializado, né, Pamacini, mas eu botei aqui como os valores que estão, Não, assim, a contratação pode contar. é, isso. Só falta o principal, assinar e fazer exame É, médico. Mas está bem encaminhado. Até o técnico Eduardo Cudê falou: "Ó, a gente não queria vender o Maurício, mas vendemos." É que o Palmeiras é super meticuloso com isso. Mas está aí, ó, 93 milhões de reais o investimento até aqui. E tem uma coisa: o Palmeiras está trazendo o Felipe Anderson e a gente fala sem custo. Sem custo, não. Não é sem custo. Não vai pagar os direitos para a Lazio, mas tem custo. Deve ter uma luva, deve ter um sinalzinho, um adiantamento, né, isso. Rodrigo? E não, então, a gente está falando aqui em investimento em aquisição de jogador. Isso. As contratações sempre envolvem outros valores que são luvas, como a gente não podia ter certeza desses valores, eu não botei na conta, mas é fato que eles existem. Por exemplo, no ano passado, eu lembro que a diferença do Palmeiras entre o que ele gastou de aquisição e você botava as luvas era 20, 30 milhões. Ou seja, você botava como extra em cima do que já tinha sido a contratação, né? O próprio Maurício, eu fui aqui dar uma apurada, inclusive com colegas, perguntei aqui para o nosso amigo Danilo Lavieri, e aí ele estava contando que o custo do Maurício inicialmente ia ter um abatimento relacionado ao Dudu, e que acabou que, como não saiu a operação do Dudu, a operação vai sair um pouco mais cara. Não, não é mais cara, assim, é o mesmo dinheiro, só que o Uhum. Palmeiras não ia ter que tirar do caixa esse dinheiro, porque ia sair do dinheiro que ia vir do Cruzeiro. Na verdade, um dinheiro que o Palmeiras teria que dar para o Cruzeiro, né? Ia ser descontado ali da relação com o Dudu. Então, o Maurício ficou em torno de 9 milhões de euros, que é esses 52 milhões de reais, e o Giai 7,5 milhões de dólares, né? Uma coisa assim, que as operações, engraçado, na Argentina, né, são feitas em dólar, né? Sempre que a contratação do jogador argentino, a economia argentina é muito dolarizada, né, nesse sentido. Então, enquanto no Brasil, mesmo entre clubes brasileiros, você faz a conta da operação em euro, na Argentina você faz em dólar. Essa é uma curiosidade aí do mercado. E então, Perfeito. Pode noventa e falar, três pode falar. milhões é um valor igual ao de início de janela, que seria a janela mais forte, e a gente, como a gente vai ver mais adiante, talvez o Palmeiras ainda tenha caixa para fazer mais coisa, né?
Verdade. Não, tem e vai fazer, viu, Rodrigo? Isso é informação. Pelo menos mais uma coisinha o Palmeiras vai fazer. Então, olha lá, investimento na janela do meio do ano. O Palmeiras vendeu o Luan por 12 milhões, e tem um total garantido aí de 333 milhões. Porque Tem aí tem o mais quadro gente anterior, nessa. né? O Eu Estevão pulei e aqui o o Luiz quadro. Guilherme, né? Exato. Aí, vamos lá, acho que eu coloquei na ordem errada. Não, passou, vamos lá. Estevão, Luiz Guilherme e Luan, total 333 milhões, sem bônus. É sempre bom lembrar que não é que entra esse dinheiro todo de uma vez, assim, pá, cai um Hum. Pix. O Rodrigo já imaginou um Pix de 333 milhões? Eu nem sei, cara. Bom, sei que você me conhece pouco já, mas você não vai me ver nunca mais. Se cai um Pix desse, seu Ó, massa sumiu. Isso é parcelado e tal, mas quando vende no balanço, né? Às tem. vezes entra o dinheiro, né? Isso, é que tem uma diferença ali que é caixa e competência, né, falando de forma técnica, mas assim, o que que é a competência? Naquele ano foi feita aquela operação, ela é registrada toda naquele ano, mas o caixa significa quando o dinheiro vai entrar de fato. Ou seja, o caixa vai entrar, óbvio que o Luiz Guilherme e o Estevão, o Chelsea, que ainda está fechando a negociação, e o West Ham não vão pagar, chegar no Palmeiras e pagar completamente, eles vão pagando durante alguns anos. E aí é caixa, ó, vai entrar 20 milhões esse ano, mais 30 no outro ano. E o que, que o Palmeiras faz? Faz a mesma coisa com a compra. Ele vai casando, e todos os clubes, né? Ele vai casando e fala assim: ó, eu vou receber 20 aqui, então posso te pagar 20 aqui nesse período. Você vai casando a compra e a venda. Então, e quando a gente botou garantido, é porque isso é sem os bônus de meta. Ali quantos jogos, essas novas operações que você tem uma divisão de risco entre os dois clubes. O clube que está vendendo e o clube que está comprando. Você coloca ali umas metas, e aí o jogador tem que jogar X jogos, convocação para a seleção, X gols, enfim. Essas metas a gente não botou aí, mas o valor que eu tinha feito a conta era 190 milhões, mais ou menos, que tem de bônus nas negociações ali do Luiz Guilherme e do Estevão. E aí, obviamente, não tem data para entrar, vai depender de atingir a meta, né? Por isso eu não botei. Mas você vê que o caixa do Palmeiras está forte, né? Tem 333 milhões, gastou em torno de 180, 200 milhões durante o ano, ainda tem uma sobra. Talvez você tenha que ter uma reserva ali para, ó, não atingiu a Copa do Brasil e na Libertadores o que tinha Programado. planejado, digamos assim. Aí você vai cobrir uma parte aqui. Teve uma despesa inesperada X, esse tipo de coisa, mas deve ter ainda alguma sobra para o Palmeiras. Como você falou, você tem informação, provavelmente ele vai continuar atuando, né, nesse meio de ano, né? Eu tenho quase que certeza. A gente é muito arriscado a gente falar sobre isso, porque as coisas mudam, né? A única coisa que não muda é que amanhã eu vou amanhecer careca. O Antônio Júnior Camargo pede para eu mandar um beijo para Maria Pia, mandou um super chat. Muito obrigado. Um beijo, Maria Pia. Tamo junto, Rodrigo e eu aqui no nosso Finanças do Esporte. Carolina Santos mandou outro superchat também. Analogia com DVD é boa, sumiu do mercado. Hoje está nas plataformas. É o mesmo que contratar jogador que já passou do tempo, que hoje não serve nem para reserva. Veja o Fluminense. Rapaz, o PIB do Z4 tá alto, hein? Ô, Rodrigo, Pois é, caramba! o modelo de contratação do Fluminense, isso acontece um pouco com jogadores mais velhos, né? Um pouco mais experientes. Ele gasta pouco na aquisição, mas muitas vezes o salário é alto, né? Você não tem que pagar ali para. É difícil você ter uma operação alta com um jogador acima de 30 anos, né? O caso do Dudu, por exemplo, ia ser uma exceção, né? Mas ao mesmo tempo, você pega um Renato Augusto, o Douglas Costa, não é que eles vão ganhar um salário baixo, né? Então você tem um custo mês a mês alto, mas você não tem que fazer aquele investimento inicial. E nesse caso não está dando resultado, né? Em campo, ainda tem essa questão. Mas vamos lá nas Perfeito. compras do Flamengo. Até Vamos? agora o Flamengo não comprou Vamos ninguém. embora. Não vai ser ousado nessa janela de meio de ano, é a minha apuração. Eles vão fazer só ajustes no elenco, então são poucos jogadores que podem chegar. E o valor disponível que eles têm é em torno de 3 milhões de euros, que dá 16 milhões de reais para
meio de ano, digamos assim, Isso né? me intriga, Rodrigo. Me intriga, porque a gente fala do Flamengo, 1,3 bilhão, 1 bilhão, e como é que o time não tem dinheiro para contratar no meio do ano? Mas é porque contratou Explica. bastante no início do ano. É, rapaz, explica isso aí. É bom a gente explicar, porque não é assim também, né? Não é a farra do boi, vai que vai, não é o massa no restaurante aquilo. Aí não leva eu, não, Rodrigo, que é prejuízo. Entendeu? Ah, não dá, não Vou para, levar bicho. você num restaurante que tem aqui no Rio, chama Vulcão das Massas, aí que É nossa, pelo você amor de paga Deus. só o FII da entrada ali e depois é só alegria. Tá bom, agora não tem mais programa, só vou ficar pensando nisso. Muito bom, vamos lá. Olha aí, ó. Então, quer dizer, gastou lá, segura aqui, né? É isso que faz a coisa ficar no caminho, Rodrigo. E é uma estratégia diferente do que o Flamengo fez em outros anos. Em vários anos, por contratar muito jogador que vinha do mercado europeu, o Flamengo ia forte no meio do ano e refazia o time inteiro. Se você lembrar lá o ano super vitorioso de 2019, o time remontou o time durante o meio de temporada. Gerson, Rafinha, Felipe Luiz, enfim, foi atrás. Já tinha os jogadores da frente, mas foi atrás de vários jogadores. E o Flamengo vem fazendo isso em vários anos. O Cebolinha chegou no meio do ano, Luiz Araújo chegou no meio do ano, mas esse ano foi uma lógica diferente. Por conta desse investimento forte do De La Cruz e também dos outros dois, do Léo Ortiz e do Matias Vinha, o clube vai chegar nessa janela de meio temporada com pouca bala e, ao mesmo tempo, só fazendo ajustes. Provavelmente vai atrás de um jogador de meio de campo, só tem 16 milhões? É aquela história, né? Pode ajustar um pouquinho mais para cá, um pouco mais para lá. Se for um Ah, jogador um pouquinho mais caro, é possível que compre. Mas não vai ter jogadores no valor que foram comprados no início da temporada, que eram todos acima ali de 8 milhões de euros. Não, e isso o clube certamente não vai fazer, a não ser que aconteça uma venda. E aí é isso que a gente vai colocar. O Flamengo quase teve uma venda alta, que foi o Fabrício Bruno, ia dar 80 e poucos milhões de reais, né? Para o West Ham também. Acabou que a operação o Fabrício não quis ir. Isso deixou o Flamengo com um zagueiro bom, que fica, e a gente sempre tem que lembrar disso, mas com menos caixa para fazer outros tipos de contratação, né? Porque esse ano o clube ainda tem que atingir a meta dele de venda de jogador. Vamos ver se a gente mostra agora o próximo quadro vou de mostrar vendas. já. Deixa eu só falar aqui que a Marlene está mandando um bom dia para gente. Bom dia, Marlene. O Vitor Triveiro pirou aqui com o Vulcão das Massas e o Alan Cruz também. Pô, os caras conhecem o restaurante, rapaz. E o Dog está falando desse Fla-Flu aí, líder contra o Lanterna. O que será como estará o Rio de Janeiro às 6 da tarde no domingo? Vamos embora, vamos lá. Olha aí, ó, investimentos na janela do meio do ano. Vendas do Flamengo, Mateuzinho, 21 milhões. Santos, 5 milhões. Santos goleiro, né? O Otávio, Isso. 19 milhões. E o André, 2 milhões e 800 mil reais. Foi isso que o Flamengo fez em investimentos no meio do ano. Investimentos não, Investimentos, essas são as vendas, né? As as vendas vendas, do. exatamente. As vendas do meio do ano. Não é isso? Não, são as vendas do início do ano, mas as vendas da Início, temporada, perdão. né? Isso, Isso. Mateuzinho foi para o Até Corinthians, aqui. Isso. Santos para o Fortaleza. E esses dois garotos, você talvez não sei nem se você associa o nome, mas o Flamengo e o Palmeiras têm uma característica de terem os jogadores da base, que não são os grandes destaques da base deles, mas Uhum. que rodam em alguns clubes e daqui a pouco geram uma outra operação. O caso do Sim. Otávio foi um zagueiro que saiu para um time pequeno de Portugal. Ele chegou a jogar 1 ou 2 jogos pelo Flamengo, jogou pouco, não foram 2 jogos, não, foi mais, mas foram poucos jogos. Ele jogou, inclusive, aquele Flamengo e Palmeiras da pandemia, que o time estava todo com reservas e tal, e eram 2 garotos da base, ele era um deles. E agora ele foi vendido do clube português, que agora está me faltando o nome, para o Porto, que o Porto contratou ele por 12 milhões de euros, e o Flamengo tinha 30% do jogador. Então, gerou esses 19 milhões, e o André foi vendido para um time pequeno também de Portugal, Estrela Amadora. Então são garotos da base aí que não chegaram a jogar tanto pelo clube, mas que rendem algum dinheiro. E aí tem uma É, operação também do Thiago Maia que está fechada com o Inter, né, mas que foi como empréstimo no início do ano
e vai ter uma venda que é em torno de 20 milhões, uma coisa assim.